Nosso Deus, Pai querido, Deus de amor. Quero agradecer ao Senhor por mais esse culto que nós ofertamos ao Senhor, Pai. Esse nunca pode ser um momento normal, esse nunca pode ser um momento comum, ó Deus. Estamos diante de Ti, diante do sagrado. E por isso, Deus, que a nossa vida seja submetida a cada dia à Sua vontade, com santo temor e reverência, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Esse pode ter sido o nosso último culto como congregação, não sabemos, ó Pai, não sabemos o nosso dia, não sabemos o dia da vinda do Senhor. Por isso, Deus, como diz a Tua palavra, que os vivos levem isso em consideração, ó Pai. Por que que nós estamos neste mundo? Por qual razão nós existimos, ó Deus? Para que, de fato, a nossa vida não seja desperdiçada, mas vivida dentro dos propósitos perfeitos e eternos do Senhor, Pai. Abençoe as famílias da nossa igreja que estão em viagem, ó Deus, seja aqueles que estão viajando em férias, sejam aqueles que estão em viagem a trabalho, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre todos. Aqueles que não puderam estar aqui nesta noite por motivo de força maior, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor lhes assista em cada uma das suas necessidades, ó Pai. Abençoe os nossos irmãos aqui da igreja que também, ó Deus, são caminhoneiros, que a Tua paz esteja sobre todos, que os Seus anjos estejam sobre esses veículos, ó Deus, livrando de todo mal e lhes dando a paz, ó Pai. Fale conosco agora, Senhor, quando vamos continuar ministrando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, continuamos a nossa série, capítulo 13, versículo 7. Quero lembrar os irmãos, continue cooperando e investindo. No aviso ali do culto estava a questão da dobradinha. É sábado que vem, né? É dobradinha o nome, né? Lá em casa ninguém come isso, tá? Então a gente vai comprar, como a gente sempre faz todos, para abençoar outras vidas, outras famílias, além daqueles que nós iremos vender, é como a gente pode participar também para abençoar o reino de Deus, tá bom? Faça isso também, em nome de Jesus, não que, com todo respeito, a Vanelica, a gente sabe que escolheu o cardápio com muito carinho, a gente não gosta, lá em casa, de dobradinha. Então, a gente vai comprar e vamos vender, mas abençoando os vizinhos e outras pessoas que sempre Deus coloca no nosso coração, tá bom? E aqueles que gostam da igreja, né? E você pode ajudar comendo, vendendo e também consumindo, tá bom? Eu não dei um fora, não. Desculpa aqui pela minha sinceridade, tá bom? Amém. Então, quem sabe se eu gostar aqui, mas tá bom? Eu provo. Prometido, em nome de Jesus. Irmãos, orem, tá bom? Vocês sabem que tudo dá caro, tudo está inflacionado. A gente fez um cálculo e só a primeira parte da obra a gente estima que vai de 90 a 100 mil reais, tá bom? Só para vocês terem uma noção das decisões importantes que a gente precisa tomar. Então, por favor, ore e contribua para que a gente possa concluir ao máximo e começar o quanto antes esta etapa. Parte 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 7. Eu estarei lendo na nova versão internacional, que diz assim, eu vou destacar somente a última parte do versículo de número 7, conforme nós estamos fazendo, destacando parte por parte dos versículos aqui do capítulo. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, o amor, ele tudo suporta.
Então, nós vamos destacar hoje a última parte, o amor tudo suporta. Ou o amor supera todas as coisas. Ou o amor persevera em todas as coisas. Qualquer uma dessas traduções aqui, elas estão corretas. Queridos, Richard Wurmbrand, ele é um judeu de nascimento, mas ele passou em determinado momento da sua vida a viver na Romênia. E quando ele estava se aproximando dos seus 30 anos de idade, ele se rendeu a Cristo Jesus. Ele conheceu o amor de Jesus e entregou a sua vida, os seus cuidados a Cristo Jesus. Só que não demorou muito tempo após a sua conversão, ele estava tão maravilhado e impactado com o amor de Cristo que ele havia conhecido, que ele se tornou um proclamador do Evangelho, ele se tornou um pregador da palavra de Deus. Só que não muito tempo após isso, a União Soviética, ela invadiu a Romênia. Então, o cristianismo se tornou um movimento clandestino. E este jovem, nos meados dos seus 30 anos, recém-convertido, estava maravilhado com essa nova fase na sua vida. De repente, ele se viu diante da ameaça do regime comunista da União Soviética. Eis a questão: continuar propagando o Evangelho de Deus, ou renunciar a este amor, renunciar a esta alegria, renunciar a este prazer que Deus tem colocado na minha vida. Ele decide não interromper a pregação do Evangelho. Em determinado momento, num dia específico, quando ele estava se dirigindo para ir à casa do Senhor, para ir à igreja, para prestar culto ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui hoje, a polícia do regime comunista o prendeu. E começou um sofrimento de 14 anos na vida deste homem chamado Richard Wurmbrand, judeu de nascimento, mas que estava vivendo na Romênia. Principalmente aqueles que estudaram por profundo o regime comunista no período da União Soviética, vocês sabem como eles tratavam os seus prisioneiros. E a história deste homem nos conta que também não foi diferente. Durante seus 14 anos de cativeiro, o seu sofrimento foi terrível, foi intenso. Ele foi ridicularizado, ele foi espancado, ele foi submetido a queimaduras, foi submetido a congelamentos, ele passou por um processo de lavagem cerebral, ele passou por todo tipo de sofrimento que se possa imaginar. E a declaração dos seus opositores, os comunistas, diante das torturas que esse homem sofria, era a seguinte: ninguém mais ama você. Ninguém mais ama você. Ninguém mais ama você. E qual foi a reação deste homem, então, Richard Wurmbrand, diante da tortura, diante dessas palavras desagradáveis: ninguém mais ama você? Diz a história que ele não desiste da fé do Evangelho, ele não perde a esperança em Cristo Jesus, e mais do que isso, ele não conseguiu deixar de amar os seus opositores comunistas, aqueles que o maltratavam, aqueles que estavam o torturando. Ele não conseguiu deixar de amar aquele povo bruto, cruel, bárbaro. E como que ele conseguiu superar tudo isso? No relato dos seus escritos, ele declara que ele conseguiu derrotar os comunistas por meio do Espírito amoroso de Cristo Jesus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Por meio do Espírito amoroso de Cristo Jesus. Mas é claro que não foi uma tarefa fácil. Ele, assim como vários dos seus prisioneiros, amigos prisioneiros, inclusive quando eles estavam na solitária, diz a história deste homem que eles não conseguiam sequer completar ou terminar umas frases. Eles eram dopados fortemente.
Eles não comiam, eles estavam pele e osso, literalmente. A dopagem era tão forte que, no relato que ele conta, ele diz que eles se sentiam como que idiotas. E apesar dele não perder a sua fé em Cristo Jesus, ele sequer conseguia orar devido à consequência da dopagem, da tortura, de todo o sofrimento que ele estava sendo submetido. Mas diz a palavra de Deus que em alguns momentos, com muito esforço, com muita luta, ele conseguiu orar. E a história deste homem conta que a única oração durante esses 14 anos de regime que ele conseguia fazer era a seguinte: Jesus, eu te amo. Era a única frase que ele conseguia concluir: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Essa foi a oração deste homem. Certo dia ele recebe a resposta de Jesus. Jesus pergunta a ele: você me ama? Então agora eu vou mostrar para você o quanto eu também amo você, disse Jesus. Ele disse que nesse dia, ali no isolamento que ele estava, diante do regime comunista, ele conheceu o quanto é profundo o amor de Cristo. E ele diz que o seu coração, em relação ao amor que ele tinha por Jesus, ardia como o sol. Devido à experiência fantástica que ele teve com Jesus. Porque ele não desistiu, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a fé. Ele não deixou de amar, não somente ao seu Deus, mas também aos seus inimigos, aos seus opositores. Isso nos ajuda a entender as palavras de Paulo, quando ele diz que o amor, ele tudo sofre. O apóstolo Paulo, assim como este homem, Richard Wurmbrand, assim como foi o nosso Senhor Cristo Jesus, assim como foi tantos outros servos e servas do Senhor, o apóstolo Paulo é um perito em sofrimento. Diz a palavra de Deus aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, pois a vocês foi dado o privilégio, não somente de crer em Cristo, porque é Deus que abre, que retira a venda dos nossos olhos e nos dá o privilégio de crer. Biblicamente falando é isso. É uma obra do Espírito de Deus. E nós temos esse privilégio uma vez que nós cremos. Mas o apóstolo Paulo, ele vai além e ele diz que é um privilégio para nós que somos igreja do Senhor também aprender a sofrer por Cristo Jesus. Ele vai dizer em Hebreus 12, 2 também, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele trocou a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. A vergonha, a humilhação que Jesus teve que submeter quando desceu dos céus, quando se esvaziou, quando se humilhou, quando se fez homem. Ele não se preocupou com isso, porque ele escolheu suportar a cruz por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. E assentou-se à direita do trono de Deus. Portanto, nos 3 primeiros versículos da nossa série, nós trabalhamos aqui que sem o amor nós nada somos. Nos versículos de número 4 a 6, nós trabalhamos aqui o que o amor faz e o que o amor não faz. O que o amor é e o que o amor não é. E agora no versículo 7 nós estamos trabalhando o que o amor está disposto a sofrer. Isso é muito sério, isso é muito importante. O que o amor está disposto a sofrer, uma vez que o amor de Cristo Jesus, ele permeia as nossas vidas. E essa palavra aqui, suportar, que é o nosso texto base para hoje. O amor tudo suporta. Vários estudiosos vão dar aqui para esta palavra basicamente 3 interpretações possíveis. A primeira delas é alguém que aguenta os silêncios de um aborrecimento ou o silêncio de um problema. Essa é uma interpretação de todas as 3 que eu vou mencionar aqui, a menos provável. Quando alguém traz um problema para você, ou quando alguém traz um aborrecimento, você aprende a suportar em silêncio.
Segunda interpretação possível é quando alguém oculta todas as coisas no sentido de esconder ou desculpar a falha dos outros, em vez de tentar divulgá-las. Sabe aquela pessoa que quando está na defensiva, porque existe erro, porque existe pecado, e para se defender ele tenta atacar? E para atacar, ele decide machucar outras pessoas. Ou seja, ele decide simplesmente divulgar os erros ou os pecados de outras pessoas. O amor, ele não age assim. Por isso o amor, ele oculta. Ele oculta não porque ele passa a mão no pecado, mas ele oculta porque ele não tem prazer de machucar as pessoas quando elas caem no pecado. Esse é um trabalho, por exemplo, que nós pastores fazemos muito no nosso gabinete pastoral. Aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós trabalhamos com as pessoas que nos procuram ficam no foro íntimo privado. Nós tratamos entre a pessoa e entre Deus e o Espírito Santo de Deus. Então, essa é a segunda interpretação aqui para esta palavra suportar. Mas a terceira interpretação, que possivelmente é a mais provável, é suportar aqui no sentido de sofrer pacientemente todas as dificuldades resultantes de lidar com outras pessoas. Inclusive aquelas pessoas que nos fazem mal. Inclusive em relação àquelas pessoas que não nos desejam o bem. O amor de Cristo nos capacita a aguentar qualquer coisa e a continuar amando. Essa é a terceira interpretação e possivelmente a interpretação mais plausível para essas palavras aqui do apóstolo Paulo. Ou segundo as palavras do avivalista Jonathan Edwards, ele diz que o amor aqui, quando ele suporta todas as coisas, ele diz que o amor é aquele que está disposto a se submeter a todos os sofrimentos por amor a Cristo. Isso é muito forte. Então, o amor que suporta todas as coisas é aquele que nasce uma disposição a partir da obra do Espírito Santo de Deus em nos fazer submeter aos sofrimentos, mesmo aos mais difíceis e terríveis, por amor a Cristo Jesus. Então, quando alguém cai, quando alguém erra, quando alguém peca, a gente olha para aquela pessoa como alguém que é digna da bondade, da misericórdia, do amor, da graça de Cristo Jesus. Então, a gente lamenta, e ao lamentar, a gente tenta ajudar aquela pessoa a se reerguer, a levantar. Portanto, essa terceira interpretação é a mais possível aqui, porque esse, inclusive, é o termo que Paulo vai utilizar em outras das suas palavras sobre o mesmo assunto, inclusive aqui na primeira carta aos Coríntios, por exemplo, capítulo de número 9, versículo de número 12. Esse é o capítulo em que Paulo está falando sobre o seu ministério, e ao falar sobre o seu ministério, ele vai falar sobre o suportar o sofrimento. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Tudo. 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 Portanto, essa ideia aqui de suportar, possivelmente ela tem relação com aborrecimentos, tem relação com problemas, que é a primeira das três interpretações ali que eu mencionei. Em outros momentos, o apóstolo Paulo ele vai utilizar a palavra perseverar. Perseverar é uma palavra que tem relação com perseguição e com sofrimento. Independe se suportar ou se perseverar, seja por um problema, por um aborrecimento ou por uma perseguição. A ideia do texto é a mesma.
que nós precisamos aprender a suportar todas as coisas por amor a Cristo Jesus. Paulo nos ensina isso na sua própria vida, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos. Ele não está falando de nada agradável aqui. Em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. Deixa esse último versículo aí. Perceba então que ele está falando sobre as coisas que ele precisou aprender a suportar durante a sua caminhada com Cristo Jesus. E ele vai concluir os versículos 4 e 5 que nós lemos com o 6, e ele vai explicar como que ele conseguiu suportar ou perseverar nos sofrimentos. Em pureza, conhecimento, em paciência e bondade. Ele vai terminar com amor sincero. E de onde que vem todas essas forças ou todas essas capacidades? Do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para essas palavras de Paulo, queridos, eu percebo quanto é difícil a gente amar e quanto é difícil a gente suportar. Sabe por quê? Porque é mais fácil a gente desistir das pessoas, não é mesmo? Quando algum amigo não agrada mais a gente troca de amigo. Quando alguma igreja não agrada mais, a gente troca de igreja. Quando algum trabalho não está mais legal, a gente troca de trabalho. Quando uma mulher não está mais legal, a gente troca de mulher. A gente descarta as coisas tão fáceis. E quando nós vamos para a palavra de Deus, ela nos ensina que nós não fazemos parte de um mundo descartável ou do mundo da modernidade líquida, mas nós fazemos parte de um mundo em que, a partir do amor de Cristo, nós precisamos aprender a suportar todas as coisas em amor. E por isso eu quero concluir essa parte do ensinamento de Paulo, como temos feito em todos os domingos da nossa série, exemplificando por meio da vida de Jesus, porque o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, é a história do supremo amor, que é o amor de Cristo Jesus. E nós não estamos seguindo aqui a ordem do capítulo 13, porque nós estamos seguindo, na verdade, uma cronologia da vida de Jesus. Eu não sei se você percebeu, se você está observando, mas nós começamos aqui a exemplificar desde o início da vida de Jesus e nós já estamos nos instantes finais, estamos se encaminhando já para o final da nossa série. Esse é o texto que é mais mencionado de primeira carta de Paulo aos Coríntios em casamentos. Eu acho que nós pastores deveríamos ter muito cuidado para utilizar esse texto em casamento e os noivos deveriam ter muito cuidado ao colocar esse texto em convites de casamento. Porque o que nós estamos vendo aqui todos os domingos, que esse é um tipo de amor que nós não temos condições alguma de desenvolvermos, a não ser pela misericórdia e pela ação do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso, como nós falamos há 2 domingos atrás, sobre a oração mais esperançosa de Jesus que ele nos fez ali no Getsêmani, porque tudo que ele orou, ele pediu ao Pai, são coisas que nós não podemos fazer sozinhas, somente com a ajuda e com o poder de Deus. E por que nós devemos ter cuidado para não utilizar aqui esse texto em casamentos? Não que seja proibido, não que não seja coerente, mas o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele não tem relação com o vestido da noiva, ele não tem relação com o casamento, mas ele tem relação com a cruz de Cristo. Toda a vida de Jesus foi marcada por sofrimento. Desde a descida de Jesus dos céus, desde que ele abandonou
Desde que ele abriu mão da sua glória, se fez homem, se encarnou, se humilhou, escolheu andar entre nós para morrer ali na cruz. Jesus, desde que ele abriu mão da sua glória, ele começou a sofrer por cada um de nós. Depois ele nasce. Ele nasce, sem contar os problemas que Maria já teve na gestação, as dificuldades. Mas o menino Jesus, ele nasce. Diz a palavra de Deus que ele nasce ali num estábulo, porque eles estavam com dificuldade, porque não tinham um lugar apropriado para Jesus, eles estavam em perigo. Depois que o menino Jesus nasce, ele vai com sua família exilado para o Egito. Determinado tempo, Jesus ele volta para a sua terra natal. Quando ele volta para a sua terra natal, ele é ameaçado de morte. Tentaram executar o menino Jesus. Todo o caminhar de Jesus, diz a palavra de Deus que em muitos momentos ele não teve sequer onde se abrigar. Às vezes a gente busca tanto luxo, às vezes a gente busca tanto conforto, às vezes a gente busca vida tão mansa. Por vezes, Jesus dormiu com os seus discípulos em jardim, no chão duro. E os últimos passos de Jesus antes da crucificação, na agonia ali do Getsêmani, como nós estamos destacando nos últimos domingos, e nós vamos continuar falando aqui sobre isso. A última noite de Jesus foi a noite mais terrível da sua vida. Enquanto Jesus ele orava, e suava sangue, conforme o relato do evangelista Lucas, diz a palavra de Deus que os seus discípulos estavam dormindo. Ainda nesta noite, diz a palavra de Deus que Jesus, ele foi traído com um beijo. Depois de traído com um beijo de Jesus, ele é preso, já alta madrugada. Quando Jesus é preso, ele é levado à presença do sumo sacerdote. Ele é julgado ali pelos judeus. Jesus é acusado falsamente. Testemunhas foram compradas. E Jesus foi condenado injustamente, ainda naquela noite. Ao amanhecer, no último dia de vida de Jesus, depois de condenado pelos judeus, ele é conduzido à presença do governador, Pôncio Pilatos. É interessante que aquelas pessoas que levaram Jesus até Pilatos, ele percebeu que Jesus era inocente, que não havia nenhuma acusação plausível em relação a Jesus. Mas os judeus ali continuavam gritando, implorando, pressionando ao governador, para que Jesus pudesse ser condenado, para que Jesus pudesse ser executado. Então Pôncio Pilatos, o governador, manda Jesus para o rei Herodes. Não demorou muito tempo, logo Jesus volta de novo para o governador Pôncio Pilatos. E agora os judeus, eles aumentam a sua voz, eles estão gritando mais alto, agora eles estão declarando: crucificam, crucificam, crucificam. Pôncio Pilatos, o governador, ele cedeu. Ele não queria que o tumulto ali aumentasse. E por isso, ele lavou as suas mãos. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 24 a 26. Mateus, capítulo 27, versículos 24 a 26. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Só um pouquinho do que Jesus passou. E teve que passar e que suportar em sofrimento e em amor para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Alguns detalhes são descritos nas Escrituras Sagradas. Apesar disso, nós não podemos ter
ou perceber sequer um pouquinho do tamanho do sofrimento de Jesus que ele suportou durante todo o caminho que ele percorreu por amor a cada um de nós ali na cruz do Calvário. Jesus, ele sofreu tortura física. Conforme o relato do texto que nós lemos, ele foi açoitado a mando de Pôncio Pilatos. Talvez porque Pilatos, como percebeu que Jesus era inocente, ele tentou aplacar de alguma forma ali a ira dos judeus e oferecendo um remédio, um meio termo, um subterfúgio. Olha, vamos açoitar Jesus, vamos bater bastante nele, porque talvez esses judeus eles ficam mais calminhos e a gente não precisa executar aqui um homem que é inocente. Mas de nada adiantou, porque a fúria dos judeus, a revolta continuou em relação a Cristo Jesus. Esse açoite no texto que nós lemos era um pedaço de metal com ossos amarrados em tiras de couro. Com esse chicote, eles bateram nas costas de Jesus. E quando aquele metal com osso era retirado das costas, dilacerava. Isso aconteceu com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Diz o relato de historiadores seculares que outras pessoas que foram condenadas à morte, que passaram pelo mesmo processo de Cristo Jesus, de tortura, não suportaram, sequer chegaram à cruz porque morreram antes. E Jesus passou tudo isso, ele foi forte, ele suportou por cada um de nós, porque ele precisava chegar ali naquela cruz. Só que não para por aí o sofrimento de Cristo Jesus, ele vai continuar. Agora é um batalhão de soldados que está ali brincando com Cristo Jesus, que está ampliando o sofrimento de Cristo Jesus. A narrativa vai continuar nos versículos 27 a 30 de Mateus capítulo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus. Ele recebeu a primeira rodada de açoites. Agora vai continuar o sofrimento, a humilhação de Jesus. Levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Agora todos os soldados do governador tiraram-lhe as vestes, deixaram Jesus nu, humilharam e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve-se, Rei dos Judeus. Sabe o que esses soldados estavam fazendo com Jesus? Intimidando, ridicularizando. Eles estavam se divertindo às custas do sofrimento de um inocente, do nosso Senhor Jesus. Maus tratos físicos, ridicularização pública. Você é o rei dos judeus? Então todo rei tem que ter uma coroa. Então vamos improvisar uma coroa de espinhos. E vamos aqui colocar sobre a sua cabeça para que possa lhe perfurar, para que você possa sangrar. Todo rei tem que ter um cetro. Então, como esse rei aqui não tem cetro, vamos improvisar uma vara e vamos dar na sua mão direita. Todo rei tem que ter um manto de realeza. Então, eles improvisaram e colocaram o manto vermelho em Jesus. Todo rei ele tem que ter os seus súditos, aqueles que trabalham para ele. Aqueles que rendem glórias ao rei. Já que o Senhor, que é o rei dos judeus, não tem súditos, então diz o texto bíblico que eles se ajoelharam diante do Senhor Jesus. E ao se ajoelhar, eles começavam a debochar de Jesus: Salve, rei dos judeus! Não parou por aí o sofrimento de Jesus. Diz a palavra de Deus que ele foi escarnecido como profeta. Lucas capítulo 22, versículo 64.
cobriram seus olhos e perguntaram, colocaram venda nos olhos de Jesus, profetize, quem foi que bateu em você? Jesus estava vendado, ele estava sendo apanhado, e estavam debochando de Jesus, se você é profeta, então revele aqueles que estão batendo em você. Jesus ele foi ridicularizado, porque ele era chamado de Filho de Deus, Mateus 27:40, e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se realmente é Filho de Deus. Jesus ele foi zombado pelos milagres que ele estava recebendo, Evangelho de Mateus 27:42. Salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e ao rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. No próximo versículo, Jesus ele foi zombado da sua fé e confiou em Deus, que Deus o salve. Agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou o Filho de Deus. Então, se você ama o Pai, se você é o Filho de Deus, qual pai que vai ver o seu filho pregado, cravado aqui naquela cruz, injustamente, e não vai fazer alguma coisa para salvar o seu filho? Jesus estava sendo zombado. Por todos esses momentos e questões que eu mencionei aqui, Jesus ele não deveria ter sido humilhado, Jesus ele deveria ser exaltado. Jesus ele deveria ser honrado. Mas por isso que a palavra de Deus trata sobre Jesus como um homem de dores. Porque ele suportou a cruz e suportou a cruz até o fim por amor a cada um de nós. Aí talvez você possa estar pensando, parou por aí. Não parou por aí. Depois de tudo isso começou a sessão cusparada. Jesus ele começa a ser cuspido. Esse eu acho que é um dos maiores menosprezos que existe, que qualquer pessoa possa fazer em relação a qualquer outro ser humano. Um dos atos mais repulsivos, um dos atos mais humilhantes. Depois de tudo isso, começaram a cuspir no rosto de Jesus. Os soldados de Pilatos estavam cansados de ofender por meio de palavras, estavam cansados também de imitar aquela coroação de Jesus com toda aquela exposição e zombaria que nós acabamos de demonstrar aqui. Por fim, eles se tornaram violentos. Sabe aquela vara que eles improvisaram como cetro? Se você é rei, todo rei tem que ter o seu cetro, então toma aqui a sua vara. Por fim, depois da sessão de cusparada, eles pegam aquela vara que deram a Jesus e eles começam a bater no rosto de Jesus com aquela vara. Um pouquinho do que a Bíblia descreve acerca do sofrimento de Jesus. Ele suportou tudo isso por amor a cada um de nós. E sem pecado. E sem pecado. Olha agora o que aconteceu depois de tudo isso. Mateus 27:31. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe um manto, vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então, o levaram para serem crucificados. Pensa que acabou? Agora que ele está indo para a cruz. Era só a sessão tortura. Era só a sessão humilhação. Tudo isso foi apenas um prelúdio, portanto, de um sofrimento maior que estava prestes a acontecer com Jesus. O sofrimento dele ali na cruz do Calvário. Esse nós não podemos imaginar. Esse nós não podemos conceber. Porque a ira de Deus, por causa dos pecados de todo mundo, recaiu sobre o seu Filho amado, Cristo Jesus. Quando ele foi abandonado por Deus naquele momento que ele precisava enfrentar sozinho. Ali na cruz, quando todos os pecados da humanidade vieram à tona ou foram revelados. Ali Deus teve que se afastar do seu Filho amado, Cristo Jesus. Porque Deus,
ele não convive com o pecado. E ali Jesus, ele suportou tudo isso, sozinho, abandonado por todos, por amor a cada um de nós. Colocam Jesus sobre a cruz áspera, a cruz de madeira. As mãos de Jesus são pregadas, os pés de Jesus são pregados. Depois levanta-se a cruz de Cristo Jesus. Todo o peso do seu corpo cai ali ao chão e ao peso dos pregos ali que agora estavam suportando todo o peso do seu corpo. Jesus começa a perder sangue. O pulmão de Jesus começa a ser esmagado. A cruz do Calvário começa a drenar todos os sangues de Jesus, até que chega um momento em que não há mais sangue. Jesus, ele morreu. Ele deu o último brado, o brado do amor, o brado da vitória, o brado de um Deus que escolheu o caminho da cruz, o caminho do sofrimento, para nos dar aquilo que nós não merecemos, que é a vida eterna. Nós merecemos a condenação. Deus, ele nos deu a vida. E Jesus passou por tudo isso, como diz o relato bíblico. Mateus capítulo 21, versículos 22 a 23, depois em Gálatas ele vai trabalhar isso. Nós não vamos ler também por uma questão de tempo. Mas esses dois textos aí vão dizer que Jesus, ele morreu como maldito em nosso lugar. Ele suportou a maldição como juízo de Deus derramado sobre os pecados de toda a humanidade. Ele suportou tudo isso para salvar a cada um de nós. Jesus, ele morreu como maldito, porque esse tipo de morte pública que aconteceu como Jesus era utilizado também para que as pessoas conhecessem de forma pública que aquele que morreu era uma pessoa totalmente desprezada pela sociedade, inútil, sem valor, indigna. E por isso que as pessoas morriam de morte de cruz. E esse foi o caminho que Jesus teve que suportar por cada um de nós. Por isso eu concluo dizendo o seguinte: como que foi possível Jesus suportar tudo isso? Nós já lemos Hebreus 12:2, que ele suportou tudo isso. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Mas eu quero ler Hebreus 13:13, para a gente entender como que Jesus suportou tudo isso. Hebreus 13:13. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Isaías 53:7. Depois 1 Pedro 2, 22 e 23. Portanto, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Você está entendendo isso? O Espírito de Deus agora está me levando a fazer um paralelo aos sofrimentos que eu passei e que ainda passo. E que alguns momentos da minha vida, movidos por fraqueza, eu reclamei. Eu estou com vergonha de mim mesmo nesse momento. 1 Pedro 2, 22 e 23. Ele não cometeu pecado algum. Foi assim que ele suportou todas as coisas. Volta, por favor. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas ele entregava-se àquele que julga com justiça. Eu quero finalizar aqui com uma palavra que eu estou me segurando para falar há bastante tempo.
A gente está falando aqui sobre a série do amor, e quando a gente pensa sobre o amor, a gente precisa fazer uma pergunta sincera para nós. O que é o amor? O que é o amor? Sabe por que que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o amor de Deus? Porque elas querem balizar o amor de Deus com o amor do homem. E daí as pessoas vêm com essas historinhas assim, puxa, mas se Deus é amor, por que que Ele permite isso? Por que que Ele faz isso? Por que que acontece isso? O nosso problema é a nossa referência de amor. O amor que nós conhecemos é aquele amor que o filho sai dirigindo embriagado, ele mata alguém no trânsito e no dia seguinte o pai contrata um advogado para tirar ele da cadeia. Esse é o amor que nós conhecemos. O amor que nós conhecemos é aquele que quando a professora da escola chama a atenção do seu filho, o pai vai lá irado, ou a mãe, e briga com a professora porque chamou a atenção do seu filho. O amor que nós conhecemos é o amor da televisão, é o amor das novelas. O amor que nós conhecemos é aquele amor que quando o pastor chama a atenção de um filho, um pai vem desesperado, puxa, mas com o meu filho não, ninguém mexe com o meu filho. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o amor de Deus porque a referência que nós temos de amor é esse amor raso, superficial, ralo que se vê no dia a dia. Pastor Rodrigo Silva, isso aqui não é meu, mas ele conta que na época do faroeste, né, como Jesus falava muito como parábola, ele conta que uma pessoa foi sentenciada à morte, seria enforcado. E por alguma razão as pessoas ali daquela comunidade intercederam ao juiz para que pudesse dar uma nova oportunidade para que ele pudesse viver. E aquele pastor, movido pelo clamor da comunidade, falou, tudo bem, vou atendê-los. E ele assinou a carta de absolvição ali daquele homem que havia sido condenado à morte. Só que ele falou, antes disso, eu vou até a prisão que está aquele homem, mas eu vou vestido de pastor com uma Bíblia na mão e com a carta de absolvição dele no meio da Bíblia. Eu vou falar do amor de Deus para ele. E se ele entender, de fato, ele será absolvido, não será condenado. E aquele juiz disfarçado de pastor com a Bíblia na mão, ele chegou lá, pediu a palavra e começou a falar com aquele preso executado, condenado à morte. Mas ele não conseguiu sequer começar a dirigir as primeiras palavras, porque aquele preso começou a insultar aquele juiz vestido de pastor. Ele começou a pegar alguns objetos que estavam ali na sua prisão e começou a lançar contra aquele juiz e disse, saia daqui, que na verdade era um pastor, era um juiz, mas vestido de pastor. Aquele pastor não conseguiu conversar com aquele Pedro, com aquele preso. Para sua própria segurança ele teve que ir embora, com a carta de absolvição nas mãos. Imediatamente o carcereiro se dirigiu àquele Pedro e começou a falar, você é tonto, você é besta, você é um idiota. Você acabara de jogar a sua vida definitivamente no lixo. Aquele homem vestido de pastor, na verdade, era um juiz, e no meio daquela Bíblia estava a sua carta de absolvição. E você acabou de desperdiçar a última oportunidade da sua vida. No dia da sua forca, ele teve a oportunidade de proferir as últimas palavras, e ele priorizou os jovens nas suas últimas palavras. Ele disse, hoje eu estou sendo condenado, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Irmãos, a gente está aqui hoje há 9 domingos falando sobre o amor. Se isso aqui não mudar nada na sua vida,
Você precisa ter um encontro genuíno, imediatamente, urgente com Deus. Se isso aqui não te ensinar a amar mais a Deus e a amar mais o teu próximo, você precisa urgentemente de um movimento do Espírito de Deus sobre a sua vida. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus, Ele está disponível a cada um de nós ainda hoje. Mas Apocalipse capítulo 6, quando fala sobre o juízo divino, ele fala ali sobre a ira de Deus, que vai recair sobre aqueles que negaram o perdão de Deus. É verdade que a salvação é de graça, mas a salvação ela não é barato. E é por isso que nós não somos salvos pela obra. Assim como nós não somos salvos pela obra, nós também não podemos ser condenados pela obra. Se você de fato está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, por mais que você venha cometer algum pecado próximo da tua morte, você não vai ser condenado por aquilo. Porque a gente não é salvo pelas obras e nós não vamos ser condenados pelas obras. Sabe por que nós vamos ser condenados? Pelo perdão que nós não aceitamos, pelo perdão de Jesus que nós recusamos. Isso sim é o que nos trará condenação. E daí quando eu falo que a salvação é de graça, mas não é barato, todo evangelho que não transforma não é evangelho de Cristo Jesus. Aquele que disse que nasceu de novo, mas a sua vida não foi transformada por Cristo Jesus, é mentira, é ilusão. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. O amor supera todas as coisas. O amor suporta todas as coisas. O amor persevera em todas as coisas. Quantas desistências já não fazem parte do nosso histórico. Quantas pessoas que nós já descartamos. Quantas pessoas que nós já não desistimos. Quantos projetos que nós desistimos. Misericórdia, Pai, quando a gente olha aqui para o tamanho do teu sofrimento, o Senhor suportou tudo isso calado, em silêncio, o Senhor não revidou em momento algum. Muda a nossa vida, Senhor. Ensina-nos a te amar, Deus. Quebranta a nossa vida, nos leva ao chão, nos leva ao pó, nos humilha, Senhor. O amor de Cristo não é esse amor que o mundo desenvolve aí fora, Pai. O amor de Cristo, ele é diferenciado. O amor de Cristo, ele é raro. Mas ele é possível sempre que Cristo Jesus estiver em nós. Nós não queremos fazer parte da massa, nós não queremos fazer parte da multidão, Senhor. Não, nós queremos fazer parte de uma minoria dos remidos, uma minoria dos salvos, uma minoria daqueles que foram transformados, uma minoria daqueles que foram revestidos com o amor de Cristo e aprenderam a suportar todas as coisas em amor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Sou tão pequeno, Deus, sou tão pequeno, Pai. Tão pequeno, Deus. Está passando um fio na minha cabeça agora, Senhor. Um fio de pecados, um fio de miséria, Senhor. Quantas pessoas que estão com saúde, quantas pessoas que estão com força, quantas pessoas que estão com vida, Pai, não têm alegria, desejo de estar em Tua presença, em Te servir, estão mortas espiritualmente, Senhor, não sabe o que é amor. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Eu não tenho mais palavras, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Dai-nos uma semana abençoada de paz, uma semana de amor, uma semana de alegria, Senhor. Uma semana de conserto, uma semana de ajuste. Em nome de Jesus.
Jesus.